Manuel de Oliveira, para o início da sessão de hoje. A proteção de Deus. E havendo número legal, declaro aberto a presente sessão. E convido o deputado Álvaro Guimarães para ficar aqui do meu lado, para ler um texto da Bíblia Sagrada, para que a gente possa começar bem essa sessão. Só trazer o nome deles para cá. Pega o nome deles. Louvor a Deus nas nações. Cantai ao Senhor um cântico novo. Vamos cuidar da vida. Cantai ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai dia após dia a sua salvação. Anunciai aos pagãos a sua glória. Tem a palavra o senhor secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sexta sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás do ano de 2017. Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2017, às 17 horas e 29 minutos, no plenário do Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão, presidida inicialmente pelo senhor deputado Júlio da Retífica, depois pelo nobre deputado José Vitti, e secretariada pelos parlamentares Júlio da Retífica e Bruno Peixoto. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e concedeu a palavra ao senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. Não havendo expediente a ser lido, passou-se à fase de apresentação de matérias, quando o senhor deputado Álvaro Guimarães encaminhou à mesa os processos 1905, 1910, 2171, 2343, 2369 e 2392, apreciados pela comissão mista, solicitando que os mesmos fossem apreciados na presente sessão. Logo após foi colocado em votação preliminar os projetos de lei 285 e a 294, aprovados como objeto de deliberação da Casa. Por deliberação do plenário, a ordem do dia constou os processos 1905 em fase de primeira discussão e votação, que em virtude de emenda subscrita pelos senhores deputados Luiz César Bueno e Wagner Siqueira, teve sua votação prejudicada. 1910, 2171, 2343, 2369, 2392, este discutido pelo senhor deputado Luiz César Bueno. 1983, em fase de primeira discussão e votação, aprovados. 3476, fez encaminhamento de votos, senhores deputados Júlio da Retífica e Major Araújo. Aprovado. 0517, 0515, 0518, a ele é pensado o de número 1006. 0557, 0703 e 0712. Em fase de segunda discussão e votação, aprovados. Esgotada a ordem do dia, o senhor presidente, deputado José Vitti, declarou encerrada a sessão, convocando outra sessão solene e extraordinária para hoje, às 20 horas. Deixaram de comparecer à presente sessão os senhores deputados Cláudio Meirelles, licenciado, Diego Sorgato, doutor Antônio, Eliane Pinheiro, Francisco Júnior, Gustavo Seba, Henrique Arantes, Humberto Aidar, Lívio Luciano, Manuel de Oliveira, Marlúcio Pereira, Marquinho Palmerston, Paulo César, Santana Gomes e Vitor Priori. E para constar, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada será assinada. É mais uma ata aqui, senhor presidente. Ata da sessão solene extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, de entrega de título cidadã goiana à senhora Rafaela Freitas Ferreira de Castro.
Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2017, às 20h10, no plenário do Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão sob a presidência do senhor deputado Gustavo Seba, conforme requerimento 1532 de sua própria autoria, e dando cumprimento à Lei 19.693, de 23 de junho de 2017. Aberta a sessão e estando composta a mesa pelos excelentíssimos senhores, assessor especial da Governadoria, Lamis Kozak, representante do excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, doutor Marconi Ferreira Perillo Júnior, homenageada com o título de cidadã goiana, Rafaela Freitas Ferreira de Castro, deputado estadual Diego Sorgato, vice-presidente da OVG e esposa do vice-governador do Estado de Goiás, doutor José Hélito de Figueiredo Júnior, Fabrina Muller Figueiredo, e representante do comando da Polícia Militar do Estado de Goiás, Major José Lemos da Silva Filho. Senhor deputado Gustavo Seba, no exercício da presidência, anunciou a execução do hino nacional brasileiro. Após cumprimentar as autoridades, componentes da mesa e demais pessoas, o senhor deputado Gustavo Seba, autor do requerimento que motivou essa sessão, transferiu a direção dos trabalhos ao senhor deputado Diego Sorgato, a fim de que pudesse proferir o seu discurso. Com a palavra, o deputado rendeu justas homenagens a essa jovem modelo que despontou nas redes sociais como mais de 1.300.000 seguidores. Esclareceu que não as usa simplesmente para promoção pessoal, mas que coloca sua imagem em favor de causas sociais e humanitárias. Como membro da organização não governamental Missão África, Rafaela atua através da ONG, que atende centenas de crianças em Moçambique. Finalizando, disse que Rafaela Freitas de Castro, mais conhecida como Rafa, assumiu com leveza, convicção e generosidade a causa daqueles que mais precisam de nossa ajuda. Reassumindo a presidência, o senhor deputado Gustavo Seba concedeu a palavra à ex-deputada Lamis Kozak, representante do excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, para saudar a ilustre homenageada dessa noite, senhora Rafaela Freitas Ferreira de Castro. Dando cumprimento à Lei 19.693, de 23 de junho de 2017, o senhor deputado Gustavo Seba, no exercício da primeira secretaria, fez a leitura do diploma que outorgou, ou que outorga, a senhora Rafaela Freitas Ferreira de Castro, a cidadania goiana. Em nome da mesa diretora, o senhor deputado Gustavo Seba passou às mãos da digital e membro da ONG Missão África, senhora Rafaela Freitas Ferreira de Castro, o diploma que a torna, por lei e mérito, cidadã goiana. Logo após, foi concedida a palavra à senhora Rafaela Ferreira de Castro, membro da ONG Missão África, que ajuda centenas de crianças africanas e presta grandes serviços em Moçambique. Nessa oportunidade, com muita emoção, Rafa relatou brevemente sua trajetória de vida e agradeceu à casa pela concessão do título de cidadã goiana. Depois de agradecer o honroso comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram a brilhantar essa solenidade, o senhor deputado Gustavo Seba, no exercício da presidência, declarou encerrada a sessão, convocando outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Compareceu à presente sessão o senhor deputado Gustavo Seba, e para constar, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada será assinada. Senhor presidente Manuel de Oliveira, essas eram as atas dessa tarde de hoje. Estão em votação as atas que acabam de ser lidas. Senhores deputados que os aprovarem,
queiram ficar como estão. Aprovadas. Antes da leitura da matéria constante do expediente, nessa oportunidade quero agradecer a todos esses funcionários públicos que aqui estão, da Agrodefesa, da Emater, do Ministério Público. Vocês não imaginam para nós, deputados, quando esse tipo de problema chega nessa casa e que é resolvido pacificamente, através do diálogo, sem agressão de quem estaria aqui embaixo e até de próprio quem estaria em cima. Que coisa boa! Nesses 2 anos e meio, eu posso afirmar a vocês com segurança, vocês realmente tiraram nota 10 no comportamento e é exatamente por isso que, não tenha dúvida, sensibilizou todos nós deputados, não só da oposição, para tentarmos que todas as suas reivindicações sejam atendidas. Se não todas, aquelas que o diálogo prevaleceu sobre elas. Parabéns, sejam sempre assim, que vocês vão alcançar sempre os seus objetivos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Presidente. Deputado Wagner Siqueira. Obrigado, presidente. Presidente, só fazer um apelo aos deputados que estão nos seus gabinetes, para que eles venham para o plenário, porque senão nós não vamos ter quórum para aprovar nada, né? Porque nós estamos com 19 deputados, nós precisamos de 21. Então, pedir para as assessorias que estão aqui presentes, estão nos ouvindo pela TV Assembleia, que peça para os deputados virem ao plenário para que a gente possa aprovar as matérias que serão apresentadas pelo senhor presidente. Só isso, obrigado. Está aí o recado do deputado Wagner. Tem a palavra o senhor secretário, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, processo 2402, Governadoria do Estado de Goiás, que altera a lei 17.555, de 20 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a criação do Fundo de Aporte à CELG e da outras providências, e a lei 19.473, de 3 de novembro de 2016, que institui a política estadual para a manutenção, melhoria e ampliação da distribuição de energia elétrica no Estado de Goiás e da outras providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2416/2017 da Governadoria do Estado, que altera a Lei 18.961, de 16 de julho de 2015, que dispõe sobre a dívida ativa da Agência Goiana de Transporte e Obras, sua apuração, inscrição e da outras providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2417/2017 da Governadoria do Estado introduz alterações na Lei Complementar número 66, de 27 de janeiro de 2009 e da outras providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2419/2017 da Governadoria do Estado de Goiás, que altera dispositivo da Lei 17.685, de 29 de junho de 2012. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2420/2017, Governadoria do Estado de Goiás, dispõe sobre a criação e inclusão do programa Primeiros Passos, Educação Infantil no Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019 e da outras providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2421 da Governadoria do Estado, que altera a Lei 17.090, de 2 de julho de 2010 e da outras providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2422/2017, Governadoria do Estado de Goiás, revoga o artigo 6º e seu parágrafo único da Lei 19.356, de 21 de junho de 2016. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça
e redação. Processo 2423/2017 da Governadoria do Estado, que autoriza a transferência a título de subvenção social de recursos financeiros à organização da sociedade civil que especifica e dá outras providências. Em publicação e posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2427/2017 da Governadoria do Estado veta integralmente o autógrafo de lei 113 de 6 de junho de 2017. A publicação e posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, ofício 886 da Secretaria de Estado de Governo, que celebra convênios do primeiro semestre de 2017. De ciência aos senhores deputados e ao arquivo. Somente esse expediente, senhor presidente. Encerramento do expediente. O momento é oportuno para apresentação de matérias. Com a palavra, o deputado Carlos Antônio. Obrigado, senhor presidente em exercício, deputado Manuel de Oliveira. Eu tenho o maior apreço por Vossa Excelência, a sua história realmente é cativante e eu tenho certeza que Vossa Excelência é merecedor de estar aí nesse momento. Parabéns. Cumprimento os servidores que nos prestigiam nessa tarde, na ansiedade de ver o seu projeto aprovado. Pode contar conosco, conta com a base, tenho certeza que nós aprovaremos no dia de hoje. Senhor presidente, apresento, representando aqui com muito prazer, um requerimento em nome do deputado Marquinho Palmestro, que está em agenda no interior, pediu que eu o fizesse. Da mesma forma do deputado Santana Gomes, que acompanha o governador no programa Goiás na Frente, hoje no município de Uruaçu. Também apresento um requerimento de sua autoria. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre deputado Luiz César Bueno, representante do PT. Boa tarde, senhor presidente. Uma satisfação vê-lo novamente na condução do Poder Legislativo goiano. Cumprimentar também o deputado Álvaro, para apresentar dois requerimentos devidamente justificados. O primeiro requerimento, senhor presidente, são os cumprimentos que nós fazemos pelo lançamento do programa Roda, que é um programa didático-pedagógico na área de trânsito da Secretaria Estadual de Educação, que muito irá contribuir para reduzir a violência no trânsito. Então, nós cumprimentamos o governador pelo programa, ao mesmo tempo que queremos que o programa, depois lançado, já foi há um ano, seja efetivamente aplicado. Então, faz um ano que o programa foi lançado, um excelente programa, mas não saiu do papel ainda. E, ao mesmo tempo, também encaminhamos um outro requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito de Goiânia, pedindo melhorias nos bairros da capital. Muito obrigado, senhor presidente. Estou aqui cumprimentando o embaixador da Síria. Estou dizendo para ele que eu gosto muito de quibe. Já está presente aqui, mas antes eu quero ter o prazer de chamar aí para apresentar a matéria o embaixador da cidade de Rio Verde, das Abóboras, Carlos Cabral. Muito boa tarde, senhor presidente. Agradeço o título que Vossa Excelência me concedeu. Cumprimento o embaixador da Síria, que nos dá a honra de participar dessa sessão da nossa casa. Senhor presidente, eu quero, antes de apresentar os requerimentos, também saudar aqui os servidores da Agrodefesa, da Emater, da extinta Seagro. Mais uma vez, reiterar a nossa posição de apoio ao projeto que vocês pleiteiam e, mais uma vez, também reiterar que nós queremos a equiparação salarial com outros níveis de cargo médio para aqueles que estão recebendo menos do que outros que têm o mesmo nível no estado de Goiás, e estaremos juntos nessa luta. E uma vez que o deputado Carlos Antônio falou aqui que pode contar com a base no projeto dos servidores, nós queremos contar com o apoio da base também para votar para derrubar o veto dos servidores do Ministério Público, que também estão aqui, tiveram a sua database vetada, estão aqui pelo direito constitucional que lhes assiste, querendo que essa casa
faça o dever de casa e derrube o veto para o direito que lhes é assegurado pela Constituição Federal, e eu quero contar com o apoio da base para que a gente faça justiça com esses servidores. Apresento aqui, senhor presidente, também um requerimento para a GETOP para asfaltamento da GO 591, no município de Cabeceiras, um dos poucos trechos que ainda é estrada de terra no nosso estado. E também apresento, senhor presidente, um requerimento ao senhor governador do estado de Goiás e também com cópia ao Procurador-Geral de Justiça, com a cópia de uma minuta de um projeto de lei. Nós não podemos legislar sobre servidores públicos, então estou apresentando uma minuta sugestiva de projeto de lei para equiparar aqui no estado de Goiás o que já acontece no governo federal, através do decreto 8737 de 2016, que concede aos pais biológicos o estendimento de 5 para 20 dias da licença paternidade. Nós achamos que esse é um direito que já existe nos servidores federais. Todos os servidores civis do estado de Goiás, eu acredito que precisam ter o mesmo direito, inclusive os militares e os bombeiros militares. E reiterando, como nós não podemos legislar sobre servidores públicos, apresento o requerimento em forma de minuta de projeto de lei para análise do senhor governador e do senhor Procurador-Geral de Justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Antes da palavra ao nobre deputado Zé Nelto, é como eu digo no futebol. Entra no titular, sai o reserva e vai para o banco. E como o senhor é fã do nosso titular, Servite assume a cadeira. Vice-presidente da Assembleia, deputado Manuel de Oliveira. Um requerimento para que o governo do estado de Goiás possa construir uma ponte entre o município de Barro Alto e o município de Niquelândia, justamente na região do Rio Maranhão, do Faz Tudo, que vai unificar os dois municípios. E também a construção de uma rodovia asfaltada, ligando Barro Alto a Niquelândia. E aproveito o momento também para dizer aos servidores do Ministério Público que nós, deputados da oposição, estamos aqui para dar o quórum e para votar o projeto, do Ministério Público. E também para votarmos todos os projetos de interesse da agrodefesa, da antiga extinta Emater, enfim, e o projeto também do ICMS do boi, que é um pedido também de um grupo de empresários do estado de Goiás. Haja vista que nós não queremos realmente perder competição com o estado de São Paulo e com o estado do Mato Grosso. Senhor presidente, e aproveito também o momento para, em nome da liderança do PMDB, para agradecer a visita do nosso embaixador da Síria, que nos recebeu muito bem, o deputado Bruno Peixoto, presidindo a sessão solene na Embaixada da Síria, entregando um título de cidadania, embaixador Ghassan Ezer, que para nós hoje já é um cidadão goiano, de coração e de alma. Muito obrigado pela presença do embaixador, e o nosso cônsul Jamal, e a nossa embaixatriz. Este poder foi muito bem recebido por este povo amigo, ordeiro, pelo povo da Síria. Muito obrigado. Perfeitamente. Boa ordem, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Eu vou usar o critério de ter que obedecer primeiro e dar atendimento às mulheres. Pela palavra, deputada Isaura Lemos. Obrigada, senhor presidente. Queria também cumprimentar a todos, cumprimentar os servidores da Agrodefesa, né, que estão aqui acompanhando o projeto, que certamente será votado favoravelmente na segunda votação nesta casa. Cumprimentar o embaixador da Síria e dizer que o meu partido, o Partido Comunista do Brasil, sempre se posicionou contra os ataques norte-americanos ao povo sírio, com tantas vítimas, com tantas famílias sendo destruídas. Para nós é uma honra recebê-lo nesta casa e dizer que a nossa solidariedade é total ao povo sírio, que nós ficamos muito consternados ao ver as cenas de destruição de tantas cidades, né, de tantas famílias destruídas, crianças sendo mortas, jovens,
né, seres indefesos, e que nós realmente consideramos que no marco do capitalismo as guerras continuarão, só um novo sistema que visa o bem comum de toda a humanidade, o socialismo, é que nós sairemos dessa condição, que um dia a guerra é na Síria, outro dia pode ser em outro país. Estamos solidários, muito obrigada pela visita. E dizer que estou aqui apresentando diversos requerimentos, senhor presidente, ao governo do Estado e alguns também à Prefeitura de Goiânia. Obrigada. Perfeitamente. Para a apresentação de matérias, deputado Álvaro Guimarães. Não, senhor presidente, é para devolver 11 projetos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, devidamente votados. Se for possível, nós pediríamos Vossa Excelência que colocasse em discussão e votação ainda nessa sessão da tarde de hoje. E, da mesma forma, pedir Vossa Excelência que, no momento oportuno, convoque as duas comissões, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para reuniões extraordinárias, assim que for possível essa convocação. E também para cumprimentar aqui o nosso embaixador da Síria, seja bem-vindo ao nosso Estado, ao nosso Parlamento, e agradecer todos os funcionários que aqui estão, que sejam bem-vindos a esse poder. Nós estamos gostando de vocês, da presença de vocês. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Encerrado a apresentação de matérias, deputado Luiz César Bueno, por questão de ordem. Senhor presidente, junto com os outros colegas, quero também cumprimentar, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, a Embaixada da Síria, que está aqui presente, dizer que o povo sírio faz parte da cultura da nossa cidade, das tradições da nossa cidade, foram pioneiros que muito trabalharam, sobretudo no comércio, em Goiânia e no estado de Goiás. E queremos também, em nome do Partido dos Trabalhadores, mostrar a nossa solidariedade ao povo sírio diante dos ataques do governo norte-americano, sobretudo do presidente Donald Trump, e também a nossa solidariedade aos ataques terroristas do Estado Islâmico. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu agradeço, nós estamos quebrando, e aqui eu peço o entendimento de todos aqueles que nos visitam, nós os recebemos mais uma vez aqui com muito carinho e tenho a convicção de que nós conseguiremos resolver os anseios de todos os servidores que aqui estão e aqueles que nos visitam. Nós estamos fugindo um pouco do protocolo da nossa sessão, até porque estamos recebendo o embaixador nessa tarde aqui. Nós o agraciamos esta semana através do deputado Bruno Peixoto e do deputado Zé Nelto, que representaram esse poder com o título de cidadão goiano. E ele, num gesto de agradecimento, fez questão de vir até este parlamento para agradecer, para mostrar um pouco o sentimento que é hoje, o sentimento do povo sírio, e nós, que somos um país ordeiro, nós que sempre fomos um país amigo, somos solidários a esse momento de muita dificuldade a qual a Síria está vivendo. Nós, em especial o estado de Goiás, temos muitos sírios que vivem aqui. Então, para nós, em nome desse parlamento goiano, eu não falo em meu nome, mas falo em nome do parlamento e acredito que falo em nome de toda a população de Goiás. Estamos todos muito agradecidos por essa visita. Estamos todos também solidários por esse momento de dificuldade a qual a Síria vem passando. Portanto, eu reitero que nós retomaremos dentro de instantes o nosso rito normal da sessão. Se assim for necessário, como já foi convocado, nós deliberaremos sessões extraordinárias nesta tarde, para que nenhum servidor, para que nenhum projeto que esteja nessa casa, aí é um compromisso meu de todos os deputados em relação ao parlamento para com o povo goiano, que todos os processos que chegaram nessa casa até o dia de hoje, é um compromisso que eu fiz tanto com a liderança do governo, quanto a liderança da oposição, os deputados,
para que a gente possa finalizar toda a nossa pauta até o final desta semana. Portanto, eu peço a compreensão de vocês e peço encarecidamente uma salva de palmas ao embaixador e à embaixatriz que hoje nos visitam. Muito obrigado. السيد الرئيس Senhor presidente, السادة أعضاء المكتب senhores da mesa diretora, السيدات والسادة حضرات النواب excelentíssimos senhores deputados, إنه لشعور عظيم وفخر كبير لي أن أتحدث إليكم في هذا المكان. é grande orgulho e sentimento imenso poder me dirigir e falar a todos vocês aqui nesse local. وقد جئت لأشكركم بنفسي. Eu vim aqui pessoalmente para apresentar meus agradecimentos. نيابة عن الحكومة السورية وعن الشعب سوريا المضطهد. Em nome do governo da Síria, em nome do povo da Síria que vem sofrendo. شعب سوريا الذي يحارب الإرهاب عن العالم أجمع. O povo da Síria que vem enfrentando o terrorismo em nome do mundo como um todo. وأيضا باسم الجالية والمتحضرين من أصل سوري في ولاية غوياس وفي كافة أنحاء البرازيل. E também em nome da comunidade síria e os descendentes da comunidade síria no estado de Goiás e no Brasil como um todo. لا تتصوروا كم كان لهذا التكريم من قبلكم الأثر الكبير والعظيم لدى نفوس الشعب السوري الذي يمر في هذه المحنة العصيبة. Vocês não têm ideia do impacto e da repercussão que teve esta homenagem sobre o povo sírio e sobre o governo sírio em meio a tanta tragédia e a tanto sofrimento que eles vêm passando. أيتها السيدات والسادة لقد ظلم العالم سوريا. Senhoras e senhores, o mundo injustiçou a Síria. هذا البلد الذي لا مثيل له كان في المنطقة من حقوق الناس وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق المواطن. Este país que não tinha igual na região, tanto em termos de direitos humanos, direitos da mulher, direitos da criança e direitos do cidadão como um todo. هذا البلد التي تتعايش فيه الكنائس والجوامع والكنس جنبا إلى جنب. Este país onde as mesquitas, as igrejas e as sinagogas conviviam lado a lado. هذا البلد الذي له حضارة مكتوبة منذ 12,000 سنة. Este país que tem uma história registrada de mais de 12.000 anos. وقد جاءوا إلينا بكذبة حقوق الإنسان والديمقراطية. E vieram para cima de nós com essa mentira dos direitos humanos e da democracia. ومن أرسلوا لنا ومن هم أدواتهم لإنجاز هذه الحقوق التي يزعمونها. E quem são os instrumentos deles para impor esses direitos que eles alegam ou pretendem impor a nós? هم إرهابيون من كافة أنحاء العالم لا يقبلون رأي الغير. São terroristas vindos do mundo todo que não aceitam a opinião do próximo. أرسلوهم وسلحوهم وسهلوا لهم دخول سوريا لتخريبها. Eles os enviaram para nós, eles os armaram e facilitaram sua entrada para dentro da Síria. فجاءوا من أكثر من 80 بلد. Vieram de mais de 80 países. لكي يزعموا أنهم سوف يحلون الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا. Alegando que eles vão implantar o sistema democrático na Síria. ودعمتهم دول لا تعرف معنى الديمقراطية. E foram apoiados por países que sequer conhecem o significado da palavra democracia. مثل العربية السعودية وقطر وتركيا وغيرها من الدول. Tais como a Arábia Saudita, o Catar
a Turquia e tantos outros países. هذه التي لا تعرف الانتخابات في بلدها ولا تسمح للمرأة بقيادة السيارة. Estes países que nunca ouviram falar de eleições e nunca fizeram eleições em seus países e sequer permitem a mulher que dirija seu próprio carro. فهؤلاء جاءوا إلى سوريا Estes vieram para a Síria وقتلوا وصلبوا وسبوا النساء. para matar, para degolar e para escravizar as mulheres. ولكنهم عندما فشلوا بهذه الكذبة E aí, quando eles fracassaram nessa mentira, أنشأوا كذبة أخرى هي الحرب الكيميائية. eles criaram uma nova mentira, que é a guerra química. وقد أعطوا الإرهابيين سلاحا كيميائي واستخدموه الإرهابيون. E aí eles deram aos grupos terroristas armas químicas para serem usados por eles. وعندما طالبت سوريا بلجنة تحقيق دولية موضوعية فرفضوا إرسال هذه اللجنة إلى سوريا. E quando a Síria pediu uma comissão de investigação das Nações Unidas, que seja uma comissão imparcial e objetiva, eles rejeitaram o pedido. أنهم لا يريدون أن يعرفوا نتائج التحقيق. Então eles não querem saber o resultado dessas investigações. لأن أيديهم ملطخة وهم Porque eles têm as mãos sujas. E eles são os responsáveis. سيداتي سادتي أقول لكم أن الشعب السوري يحارب منذ 7 سنوات. Senhoras e senhores, eu digo a vocês que o povo sírio vem lutando há mais de 7 anos. ولا يريد أن يقبل أن يستولي أحد على سيادته وعلى كرامته. E não aceita que ninguém tome conta da sua soberania e nem da sua dignidade. ففي كل الأزمان وفي كل التاريخ كانت سوريا هي دائما في طليعة من يحارب في سبيل البشرية وفي سبيل كرامة البشرية. Em toda a história da Síria, nós sempre tivemos um histórico de luta pela soberania e pela dignidade do ser humano. لو رضخت سوريا للإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية لما كان جرى لها ما جرى. Se a Síria tivesse sucumbido às pressões e às exigências dos Estados Unidos, ela nunca estaria passando pelo que ela passa agora. ولكن إذا قبلت بالإملاءات الأمريكية يعني أنها تخلت عن نفسها وعن ذاتها وعن سيادتها وعن كرامتها. Mas se ela aceitar essas imposições, ela estará então abrindo mão da sua soberania, da sua dignidade, do seu amor próprio e da sua existência. والسؤال لماذا يفعلون ذلك بسوريا؟ Então a pergunta que se faz pertinente é: por que eles fazem isso com a Síria? لأنها تقف مع المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الصهيوني. Porque ela esteve sempre ao lado da resistência contra a política expansionista de Israel e a política ocupacionista de Israel. لأنها تدافع عن الشعب الفلسطيني هذا الشعب الذي ذاق أكثر ظلما من العالم كله. Porque ela defende o povo palestino, esse povo que foi negligenciado pelo mundo como um todo. هل يقال أن يرحل شعب من أرضه ويوضع شعب آخر مكانه؟ Será que é possível aceitar que um povo seja totalmente removido de suas terras para colocar outro povo em seu lugar? نحن سنقاتل لآخر لحظة في سبيل سيادتنا. Nós lutaremos até o último minuto pela nossa soberania. وسوف ننتصر. E venceremos. وسنقول للعالم أنه يجب على كل الشعوب أن تقف من أجل سيادتها وكرامتها واحترام استقلالها. E seremos um exemplo para o mundo de que todos devem lutar pela sua própria soberania, pela sua própria dignidade e independência. وفي النهاية سيداتي سادتي لا أود أن أطيل عليكم وأشكركم لإتاحة الفرصة لي لأن أتكلم عن بلادي.
Por fim, eu não quero mais me prolongar aqui, gostaria apenas de apresentar os meus agradecimentos a todos vocês por me darem essa oportunidade de me dirigir a vocês. وآمل أن نتواصل دائما مع البرلمان في قياس. E espero manter esse vínculo e esse contato com o Parlamento do Estado de Goiás. وأني من عبر السيد الرئيس أدعوكم جميعا إلى زيارة سوريا للتعرف عليها واستكشاف ما يمكن أن تساعدونا السورية والشعب السوري بذلك. E eu convidei o senhor presidente e estendo o convite a todos vocês para que visitem a Síria, para que explorem todas as oportunidades existentes na Síria e para que vocês vejam de perto a realidade do que vem acontecendo e as formas como podemos nos unir cada dia mais. أنا وزوجتي وزميلتي القنصل السيدة مريم النعسان والقنصل الفخري نشكركم جميعا لإتاحة هذه الفرصة سيد الرئيس ولا أريد أن أطيل عليكم. Em nome da minha esposa, em meu nome, em nome da minha colega, a senhora consuleza Mariam Nassan, em nome do nosso cônsul honorário, Dr. Jamal Youssef, gostaria de agradecer, senhor presidente, nobres deputados, a todos pela oportunidade. TV Assembleia, informação com credibilidade. Esta é a sessão ordinária. Você acompanha pelo canal 61.2. Embaixador da Síria no Brasil. Recebendo os cumprimentos dos deputados. Ao vivo no canal 61.2, NET Canal 8, portal da Assembleia Legislativa e também TV Assembleia no YouTube. Acesse o portal da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, portal al.go.leg.br. Os deputados dando boas-vindas ao embaixador da Síria no Brasil, juntamente com a embaixatriz, eles que acompanham a sessão. TV Assembleia. E logo após os trabalhos do Parlamento na tarde de hoje, você acompanha o Jornal Repórter Assembleia, um resumo com todas as informações sobre o Parlamento goiano. É no Repórter Assembleia. Dentro de instantes você vai acompanhar a ordem do dia. E ontem teve sessão extraordinária e o plenário aprovou mudanças no plano de cargos e salários da Agrodefesa em primeira fase.
E continua a semana de integração dos novos servidores concursados da Lego. A semana de integração acontece até sexta-feira, com o objetivo de possibilitar a integração dos novos servidores e estimular a construção de uma boa convivência pessoal e profissional, proporcionando uma visão geral integrada e conhecimentos essenciais às suas novas funções. Senhores, continuando o rito normal da nossa sessão, está aberta as inscrições para o pequeno expediente. Para o pequeno expediente, deputado Carlos Antônio. Deputado Carlos Antônio abre o pequeno expediente de hoje. Ele que é do PSDB, presidente da Comissão da Criança e Adolescente. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, político mais emergente do estado de Goiás, deputado José Witt, senhores deputados, deputada Isaura aqui presente, assessores, os senhores deputados que nos acompanham, a imprensa, servidores do Estado, que abrilhantam esta sessão com suas presenças aqui nas nossas galerias. Senhor presidente, o que traz a mim aqui à tribuna nesta tarde é a alegria que eu sinto no coração de perceber, enquanto presidente da Comissão da Criança e Adolescente do Estado de Goiás, o quanto que a imprensa goiana começa a dar espaço para a discussão da causa da criança e do adolescente. Inclusive com temas importantes como abuso sexual, que lamentavelmente Goiás é atingido em cheio, e a mim preocupa o início da temporada do Araguaia, porque a Comissão da Criança e Adolescente desta casa foi denunciado, deputado Vitor Priori, de que pacotes turísticos são feitos, incluindo adolescentes daquela região, o que é extremamente lamentável. E aí eu quero fazer um apelo à Polícia Civil, à própria Polícia Militar, que fique atento a essas movimentações. Não vamos deixar que nossos adolescentes sejam abusadas sexualmente sem nenhuma punição. E nós queremos, através da Assembleia, fazer um trabalho de combate a essa iniciativa. Um outro tema que tem ganhado destaque na mídia, na imprensa goiana, é o trabalho infantil. No esclarecimento à população de maneira especial, que não é proibido ao adolescente trabalhar. Muito pelo contrário, hoje existe uma lei que obriga empresas acima de 7 funcionários a ter em seus quadros um adolescente. Mas tem um tema que a mim preocupa muito, senhor presidente, e que eu peço à imprensa que esclareça os fatos, que a TV Assembleia realize programas tentando conscientizar a população, que é o chamado jogo Baleia Azul. Recebi recentemente os conselheiros, deputado Cimeison Silveira, do município de São Miguel do Araguaia, denunciando de que lá está havendo uma onda do jogo Baleia Azul. E lá já foi, inclusive, abortado um suicídio programado por um adolescente que estava envolvido no jogo Baleia Azul. Então eu quero aqui pedir ao senhor presidente que determine a TV Assembleia que possa ter spots de esclarecimento e da preocupação que fica por parte dessa casa de que cada vez mais jovens estão se envolvendo. E aí, numa prestação de um desserviço à sociedade, a gente percebe que um grande canal de televisão do Brasil aborda o tema em uma de suas novelas, incentivando
a prática do jogo. Então isso é extremamente preocupante. Em breve, nós teremos jovens envolvidos nesse jogo, nós teremos notícias de suicídios determinados por esse jogo, e ele precisa ser combatido no estado de Goiás. E aí, senhor presidente, para quem nos assiste em casa, através da TV Assembleia, todo e qualquer tema relacionado à criança e adolescente, esta casa, através da Comissão da Criança e Adolescente, dos deputados que a compõem, da Frente de Enfrentamento de Violência Sexual contra criança e adolescente, estamos preparados para auxiliar, para orientar, para combater, porque hoje nós temos estrutura para isso aqui na casa. Fico alerta em cima de tudo que eu falei aqui. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao nobre deputado Wagner Siqueira. Deputado Wagner Siqueira, do PMDB. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, assessoria, público que nos acompanha das galerias, do Ministério Público, da Agrodefesa, demais funcionários públicos. Presidente, primeiro eu queria fazer um agradecimento muito especial, no caso do projeto da Agrodefesa, ao deputado José Nelto e à deputada Isaura. Ontem, senhores, quem acompanhou lá na mista, os dois apresentaram uma preocupação muito grande com o fato da Emater estar de fora do projeto. E na mesma hora, o líder do governo, deputado Francisco de Oliveira, prontamente se colocou o compromisso que no mês de agosto ele faria o estudo de viabilidade e começaríamos a abordar a questão da Emater. E os dois deputados, líderes de suas bancadas, Isaura e o deputado José Nelto, queriam colocar uma emenda agregando a Emater ao projeto, não o colocaram para que o projeto não fosse parado e pudesse ter sua tramitação concluída no dia de hoje. Então, certo, eu quero fazer o reconhecimento e o agradecimento, que eu tenho certeza que esse projeto será concluído e aprovado no dia de hoje. No mais, presidente, eu quero agradecer ao deputado Carlos. Muito obrigado, Carlos, pela sua presença hoje. Hoje nós fizemos uma grande audiência pública, deputado Manuel de Oliveira, que contou com mais de 4 secretários de Estado, 2 promotores de justiça, FIEG, FAEG, ACICLO, todas, FEComércio, Secov, que são os desafios da reciclagem, deputado Manuel de Oliveira. Deputado José Nelto, líder do PMDB. O ano passado, o projeto de coleta seletiva de Goiânia, que, diga-se de passagem, eu o implantei quando eu fui presidente da Comurg em 2008, esse do caminhãozinho com a música, coletou mais de 30 mil toneladas de material reciclado. Só que dessas 30 mil toneladas, mais de 15 mil toneladas voltaram para o aterro sanitário. Por que elas voltaram para o aterro sanitário, deputado José Nelto? Porque não existe viabilidade econômica na reutilização desse material, deputado José Nelto. Muitas vezes, se nós não botarmos todos esses elos da corrente para conversar, acharmos os gargalos, deputado Isaura, e atacarmos os gargalos, nós continuaremos derrubando nossas árvores, colocando dragas nos rios, em vez de reutilizarmos as garrafas e fazermos a reciclagem dos papéis já utilizados. E veja bem, nós mesmos, nessa casa, na prefeitura, em todas as prefeituras, no Estado, nas repartições públicas, quando é que o Estado compra no seu material de consumo que seja 10, 20% de material de papel reciclado? Quando? Criando a demanda para esse papel e fazendo com que ele tenha preço na sua origem, na cooperativa do catador de papel, para que ele seja efetivamente reciclado. Assim mesmo o vidro. Senhores, como vamos competir com a draga que vai para o rio, draga a areia e pega o calor e vira vidro, Isaura? Para você reciclar um vidro, você tem que pegar, separar o vidro, lavar o vidro, porque ninguém compra copo sujo,
separar o vidro por cor, depois triturar o vidro, depois ele volta a ser areia, e aí sim ele volta no processo com calor a virar vidro. Se a gente não tiver um processo que torne isso lucrativo, quem é que vai comprar um copo 3 vezes mais caro por ser reciclado, em vez de comprar o copo novo? Então, a intenção é da criação de um grupo de trabalho, Isauro, e de uma frente parlamentar, para que a gente discuta e ataque todos esses gargalos, para que a gente possa realmente, dentro de um curto prazo de tempo, a gente possa ter 30 mil toneladas de material coletado, que nós tenhamos 30 mil toneladas de material reutilizado, salvaguardando assim a matéria-prima na natureza, nossos rios, nossas árvores, nosso meio ambiente. É só isso, presidente. Muito obrigado. Para o pequeno expediente, deputado Manuel de Oliveira. Deputado Manuel de Oliveira, primeiro vice-presidente da Assembleia. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, senhores deputados, o ambiente aqui está tão, o astral está tão para cima, está tão leve, está tão legal, com a presença dos senhores funcionários públicos que aqui estão, que a minha vida há 50 anos é falar. Se não fosse falar, eu estaria cantando de alegria por tudo isso que nós estamos passando aqui. É assim que tem que viver essa casa, através do diálogo, dando às pessoas aquilo, as suas reivindicações de acordo com que é o direito, dialogando, que nem sempre pode se fazer do jeito que a gente quer, mas em todo e qualquer negócio que você faz, seja ele qual for, tem o diálogo, tem a discussão. Ou perde um pouquinho daqui, o outro perde um pouquinho daqui, mas acaba se acertando, sem guerra, sem briga, sem instigatório, sem quebradeira. A democracia tem que ser assim. Mas ontem eu fiquei realmente triste, aborrecido. Às vezes, depois de 30 anos, voltando a essa casa, não esperava que fosse acontecer o que aconteceu. Durante esse período que estou aqui, de 2 anos e meio, fiz vários projetos. E entre os projetos, um que eu mais senti, que eu tinha feito uma coisa linda, maravilhosa, que eu iria ajudar muita gente. Infelizmente, houve o veto do governador e, infelizmente, a nossa bancada, a base do governo, os meus colegas, não me ajudaram a derrubar. Aí houve, dizendo que eu não estava na casa. Eu tenho aqui, do médico, doutor Fernando Ferro, o laudo de um exame do coração que eu fiz no dia, porque hoje você marca um exame, você demora 3 meses. Então no dia, se você não foi, mais 3 meses. E coração não espera 3 meses. O projeto é o seguinte: só quem passou sabe a dor que é. Por que que o bandido, que o assassino, aquele que manda matar os outros, tem defensoria pública e as vítimas não têm? Durante um período de 7 meses que perambulei pelas delegacias de Goiânia, eu vi o desrespeito ao pobre, a mãe chorando, o pai chorando pelo filho que perdeu, que não tinha uma cadeira para sentar. E lá eu vendo o defensor público defender o bandido. Foi talvez o projeto primeiro da minha que eu fiz aqui. Aí, além de tudo isso, além deles não terem o que sentar, não serem respeitados, e não tem defesa, porque eles não dão conta de pagar um cafezinho para um advogado. Aí eu fiz o projeto pedindo defensoria pública, espaço físico nas delegacias, respeito ao atendimento às vítimas de violência. E exatamente esse é o processo que, infelizmente, acho que mal orientado, que se tivesse bem orientado, ele não teria vetado. Mas ainda acredito que eu possa voltar esse projeto a essa casa. Porque é inconcebível um projeto dessa natureza, pode estar versando que tanto de dinheiro que for,
dinheiro para a vida, dinheiro para defender o ser humano, uma família honesta. Não tem quantidade, é igual o dinheiro da saúde. O que interessa é a saúde boa, porque a vida não tem preço. E assim é que faz o governo de Goiás com as OS. Quero voltar a dizer sobre esse projeto, da importância que tem esse projeto. Quero dizer aos senhores, todos aqueles que não votaram ou que derrubaram o projeto, passa uma noite em qualquer delegacia de Goiânia. Eu quero ver se alguém tem coragem de voltar lá. Não tem. Porque não é o sofrimento das pessoas humildes que lá estão, não. É tão grave, é tão doído, que ele te pega também. Que ele te pega. Eu passei por isso. Ainda bem que era um cidadão conhecido, tinha boas amizades, mas vivi esse drama. E exatamente desse drama que eu vim a essa casa, apresentei um projeto, cuja houve o veto do governo, e essa bancada aqui derrubou o veto. Para o pequeno expediente do deputado Luiz César Bueno. E daremos início às votações. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor presidente, nos debates constantes que o nosso mandato tem feito com acadêmicos, estudiosos da área de trânsito, com as universidades, nós nos deparamos com um programa, deputado Álvaro, deputado Carlos, deputado Wagner Siqueira, que é o roteiro didático de aplicação, RODA. É um programa aplicado pela Secretaria de Estado da Educação em convênio com o DETRAN. E eu fiz um requerimento hoje aqui, cumprimentando o governador do Estado pela aplicação desse projeto. Mas no mesmo requerimento, eu mostrei a minha insatisfação pelo fato de, há um ano atrás, ter lançado um programa belíssimo, um programa muito contundente, e até hoje o programa não saiu do papel. Todo o material didático estava pronto, o programa estava em implantação numa escola modelo e não foi para frente. Esse programa, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, leva para o ensino médio a educação para o trânsito. O aluno, no ensino médio, passa a ter um convívio com toda a complexidade do trânsito nas rodovias estaduais e na malha urbana. Faz uma integração das políticas de mobilidade com as políticas públicas que precisam ser integradas dentro de um contexto de redução da violência de trânsito. Então, quando deparamos com essa realidade, um programa lançado pela secretária de Educação Raquel Teixeira e também pelo então presidente do DETRAN, João Furtado, nós percebemos, olha, realmente o Estado está entrando numa fase de modernidade. E é um programa tão importante, deputados, que quando o jovem sai do ensino médio, ele está habilitado para tirar a carteira de habilitação. Ele já tem ali boas fases da carteira de habilitação pronta, inclusive para tirar de forma gratuita. Isso é aplicado em vários países desenvolvidos. E esse programa segue uma orientação da portaria, ato normativo número 265, do Conselho Nacional de Trânsito, a Resolução 265. Essa Resolução 265 estabelece que os estados poderão instituir a formação técnico-teórica no processo de habilitação de condutores como forma extracurricular nas escolas de ensino médio.
Belíssimo projeto aplicado na Europa, aplicado em alguns estados do Sul, aplicado em países desenvolvidos. E essa ação desenvolvida pelo governo do Estado merece o nosso elogio. Apresentei hoje aqui as congratulações ao governador de Estado, Marconi Perillo, à secretária de Estado da Educação, Raquel Teixeira, ao superintendente de trânsito. Agora, não entendo como é que faz um programa desse, o lançamento aconteceu no dia 15 de fevereiro do ano passado e o programa não saiu do papel. Existe uma denúncia de fraude no material didático. Se existe essa denúncia, essa fraude, se houve, deve ser urgentemente apurada, mas não pode comprometer um programa belíssimo como esse, de inclusão social, de educação de jovens e adolescentes, num processo educativo constante, submeter a um processo meramente fiscalizador que deva ser apurado. Portanto, senhor presidente, manifestamos aqui as nossas congratulações e os nossos pedidos para que esse projeto efetivamente saia do papel. Perfeitamente. Senhores deputados, há uma solicitação do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que os projetos que foram deliberados nas comissões mistas e também de Constituição e Justiça, que possam ser inseridos na pauta da ordem do dia. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovados. Há também, na mesma linha de ontem, uma solicitação do mesmo para que nós possamos realizar as comissões mistas e de Constituição, Justiça e Redação e, posteriormente, que realizamos sessões extraordinárias. Pela ordem, deputado Wagner Siqueira. Presidente, só para ajudar a justificar a necessidade desse pleito, ontem chegou a essa casa e no caput dessa lei falava o seguinte: altera o artigo 2º da Lei 13.194, de 26 de dezembro de 1997, de matéria tributária e da outras providências. E vários deputados pediram vista. Mas estudando esse projeto ele versa, deputado Bruno Peixoto e presidente José Witt, sobre uma questão que é fundamental para a nossa economia goiana. A economia goiana, a pecuária goiana, sofreu muito com essa crise do JBS, porque mais de 70% do nosso gado era abatido nas unidades do Friboi. E esse projeto, ele reza num crédito otorgado de 5% para o boi em pé para venda interestadual, Bruno. Ou seja, ele bota nosso boi competitivo para a gente vender o boi em São Paulo, que hoje os valores da arroba estão 5, 6, até 7 reais a mais do que está em Goiás. Então a cadeia produtiva da carne hoje está padecendo, e eu faço um apelo aos senhores deputados, realmente um apelo, não por mim, eu tenho muito pouco gado, mas existe uma classe muito grande de agropecuaristas que estão sofrendo, e a não aprovação dessa matéria ainda nesse semestre pode acarretar em graves prejuízos para o nosso estado de Goiás. Era isso, presidente. Obrigado. Deputado, eu concordo com Vossa Excelência. Nós, e eu acho que aí é o compromisso do Parlamento, nós estamos nessa força-tarefa essa semana. Até me questionaram porque a gente resolveu fazer as sessões extraordinárias essa semana. A verdade é que nós temos um recesso que é estabelecido, mas nós temos o compromisso nosso de, pelo menos, encerrar a nossa pauta de votação com projetos importantes. Hoje mesmo chegou um projeto importante que é o passe livre estudantil, e nós não podemos adentrar o recesso e prejudicar os estudantes para o segundo semestre, porque ainda há um processo de recadastramento, de cadastramento. Então, quer dizer, é por isso que nós estamos nessa força-tarefa, sem prejudicar, lógico, a discussão, sem prejudicar o nosso bom andamento dos projetos. E aí é o entendimento tanto da oposição quanto bancada de situação, para que possamos deliberar sobre isso. E esse processo que você disse, eu já havia
sido procurado, porque realmente, se não for aprovado, é um prejuízo muito grande para os produtores goianos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência. Senhor presidente, auxílio à mesa, qual que é a programação, calendário nosso para esse encerramento de semestre? Nós vamos até quando? Quais são as matérias importantes? Esgotaremos a pauta, deixaremos um pouco para o semestre que vem? Qual que é o pensamento da presidência? O pensamento da presidência é que nós vamos zerar a nossa pauta de projetos que chegaram a este poder até hoje. Os projetos que estiveram aqui, nós daremos andamento a todos eles. É o compromisso que a presidência fez com o governo e a liderança também. E a liderança, houve um bom entendimento entre todos aqui para que possamos tentar finalizar na sexta-feira. Se for possível, não, até sexta. É o nosso cronograma. Se for possível, claro. Se for, nós vamos ter que passar, talvez para a semana que vem, pelo menos 1, 2 sessões. Mas nós vamos trabalhar para que a gente possa realizar as sessões extraordinárias. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos constantes na ordem do dia. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 1910-2017, Governadoria. Autoriza alienação mediante onerosidade do imóvel que especifique da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2343-2017 da Governadoria. Autoriza a atualização do trecho de rodovia municipal que especifique da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2369-2017, autor Governadoria. Autoriza alienação mediante doação do imóvel que especifica a Universidade Estadual de Goiás, UEG, e da outras providências. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Luiz César. Só para até comunicar aos servidores da Agrodefesa que estão aqui, o projeto anterior que nós votamos foi justamente esse que introduz alterações nos cargos e que resolve o problema da Emater e Agrodefesa. Foi isso, presidente? Nós não votamos ainda, nós não votamos o processo deles porque nós temos um intertício de 24 horas. E como nós votamos ontem na extraordinária, o horário adequado será na extraordinária assim que nós tivermos um intertício de 24 horas para que possamos deliberar sobre o mesmo. Ok, presidente. Está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Introduz alterações nos planos de cargos e remuneração. Eu acho que foi na extraordinária. 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 Então nós podemos votar agora. Pela ordem, senhor presidente. A não ser que deu intertício, presidente. Esse aí é exatamente, senhor presidente, o 2171, que Vossa Excelência acabou de falar do intertício. Perfeitamente. Por isso nós não vamos colocar sobre apreciação nesse momento, porque nós não temos o intertício de 24 horas. Ele Já foi retirado, senhor presidente. Perfeitamente. Licença, resolução de licença, deputado Luiz Moreira, 2017, 23-24, requer para empreender viagem no período 19 de julho a 5 de agosto de 2017. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada a Secretaria para devidas providências. Projeto de resolução de licença, deputado Cláudio Meirelles, requer licença para empreender viagem no período de 23 de junho a 5 de agosto do corrente ano, com recursos próprios. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada a Secretaria para devidas providências. Somente esta pauta, senhor presidente. Perfeitamente. Senhores deputados, nós, para o bom andamento, nós votamos os que estão em segundo aptos. Vou encerrar nesse momento a presente sessão, convocando as comissões mistas e de Constituição, Justiça e Redação. Assim que deliberarmos, retornaremos com os processos que estiverem aptos a serem votados nessa tarde de hoje. Correto?
Portanto, eu encerro a presente sessão, convocando as comissões mistas e de Constituição, Justiça e Redação e convoco uma sessão extraordinária para logo após a realização das sessões que serão realizadas. Está encerrada a presente sessão.